no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma sexta-feira com muita movimentação nos bastidores políticos do Ceará. O governador eleito Eumano de Freitas tem as últimas conversas para anunciar ainda nesta manhã os nomes do secretariado ou dos secretários que irão acompanhá-lo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Jornalista Beto Almeida, vamos começar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, falando sobre essas articulações. Eumano esteve em Brasília após a conversa com o presidente Lula, com o governador, com o senador eleito e futuro ministro da Educação, Camilo Santana. Eumano voltou ao Ceará, retomou com toda a intensidade as articulações, as tratativas para atrair o apoio de deputados estaduais na Assembleia Legislativa e, ao mesmo tempo, definir os nomes que irão integrar o primeiro escalão da administração estadual. Eumano precisa contemplar o MDB, o PP, PCdoB, PSB, Rede Sustentabilidade, além, naturalmente, de uma expressiva fatia do secretariado para o Partido dos Trabalhadores. Mas um dos nós que Eumano de Freitas tenta desatar é justamente no PDT. Partido que disputou a eleição com Roberto Cláudio, ficou naquele momento na oposição, mas não quer se afastar do guarda-chuva do Palácio da Abolição e pode ganhar 2 secretarias na administração de Eumano de Freitas. Os nomes estão sendo definidos e nesse momento Eumano conversa com a cúpula do PDT. O que sairá dessa reunião? Quais são os nomes que já podem ser dados como certos no governo de Eumano de Freitas? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Bom, tem hoje uma sexta-feira aí de fortes emoções em relação a nomes, em relação à política, à composição do futuro governo Eumano e também, Luzenor, de cargos federais aqui para o estado do Ceará. Sexta-feira que não é 13, né, Beto? Que não é, não, mas é uma Tá confluindo para o 13, né? Fortes emoções confluindo para o 13. Começando... Antes de entrar na gestão federal, eu queria que você fizesse a abordagem sobre esses bastidores aqui para a definição dos nomes do secretariado de Eumano. Esse é o ponto. O governador eleito, Eumano de Freitas, promete hoje, numa coletiva, está prevista inicialmente para as 11 horas na vice-governadoria, onde ele fará o anúncio oficial, se não de todos, mas pelo menos de uma parte bem considerável do seu novo secretariado. E aí, Luzenor, entre aqueles nomes que foram cotados, que nós chegamos a falar aqui, não terão também grandes alterações em relação a alguns nomes já cotados, já assimilados até pela população. O que ocorre? Há uma preocupação maior, é saber qual é o espaço que o PDT terá, de fato, na gestão Eumano Freitas. E isso não depende exclusivamente do Eumano. Eumano já disse que quer a presença do PDT administrativamente, ou seja, ele quer a inclusão do PDT, não apenas dando seu apoio como partido aqui na Assembleia, mas participando da gestão, ocupando pastas. Ontem à noite houve uma nova reunião da cúpula do PDT, da qual estiveram presentes o André Figueiredo, estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa, o Evandro Leitão, o prefeito José Sarto, o ex-prefeito de Fortaleza e candidato derrotado Roberto Cláudio, só que não esteve presente, por exemplo, Cid Gomes, foi um dos que não estiveram presentes nesta reunião. No entanto, ficou acertado o seguinte, que André Figueiredo foi designado para ter hoje uma conversa que promete dar o ponto final, vamos dizer assim, neste impasse em relação à participação do PDT no governo Eumano. E esta reunião deve ser prevista, está prevista para acontecer antes desse anúncio oficial que está previsto aí em torno de 11 horas da manhã. O que o ex-prefeito de Fortaleza, derrotado na disputa pelo governo do estado, espera de uma administração do PT, ou qual posição o Roberto Cláudio espera que o PDT tenha no governo do estado? As informações de bastidores indicaram no primeiro momento, o jornalista Beto Almeida, que Roberto Cláudio ensaiou um movimento para o PDT como majoritário indicar o candidato da presidência da Assembleia Legislativa. Claro, um nome ligado a esse bloco de Roberto Cláudio.
mas essa ideia não foi levada a sério, esse assunto morreu logo no nascedouro, mesmo porque Evandro Leitão tem hoje o apoio da maioria dos 46 novos deputados estaduais, tem a simpatia do senador eleito Camilo Santana e tem também a simpatia e o apoio do governador eleito Eumano de Freitas. Diante dessa situação, o que pensa Roberto Cláudio sobre esses novos caminhos do PDT na relação com o PT no governo do estado? Bom, senador, o ex-prefeito Roberto Cláudio vinha exatamente defendendo que o PDT tivesse uma certa independência na relação com o futuro governo Eumano aqui, principalmente na Assembleia Legislativa, propondo aquela história de uma oposição propositiva. Mas não é isso exatamente que uma grande parte do PDT quer. Aliás, não foi só o Cid Gomes que teve ausente, o Evandro Leitão que teve ausente da reunião. Foi só o André Figueiredo, o Sarto, o Mauro Filho e o Roberto Cláudio. Então, com essa nova decisão de tirar o André Figueiredo para tentar viabilizar, pôr um ponto final nessa história, pode ser que aí o Roberto Cláudio tenha sido, Luziano, convencido a, pelo menos, não criar problemas em relação a essa decisão que existe hoje no sentimento da maioria da bancada pedetista aqui na Assembleia Legislativa. Por exemplo, uma coisa que está ainda para ser definida, Salmito Filho é um dos nomes, deputado estadual, um dos nomes citados, cotados para assumir uma pasta. Já ouvi dizer que, inclusive, o nome cotado, a pasta seria de esporte, mas o Eumano não consegue fazer essa confirmação, ou não quer ainda fazer essa confirmação, sem que haja esse aval da cúpula do PDT. Porque se lembre, foi essa comissão, esses nomes que estão aqui citados nessa reunião de ontem, foi uma espécie de comissão de notáveis que foi criada para avaliar e para dar um parecer final exatamente sobre como será essa participação. Então, o certo é, Roberto Cláudio hoje é minoria dentro desse sentimento do PDT. Se não houver um consenso, se não houver o apoio formal do Roberto Cláudio, vamos dizer assim, isso significa dizer o quê? Que o Eumano não irá indicar pedetista? De maneira alguma. Eu acho que aí sim vai ser a da cota pessoal de cada um, do Eumano, e de cada um aceitar. Isso não vai ser um impedimento, mas é claro que o próprio governador eleito já disse, ele quer o PDT integrado, ele quer o PDT politicamente e administrativamente integrado à gestão dele. E o PDT também quer estar perto do governo porque nenhum dos 13 deputados estaduais tem perfil de oposição. Todos foram eleitos na expectativa Exatamente. De ficar sob o sol do guarda-sol, do guarda-chuva do Poder Executivo. Então, hoje, nesse momento, dos 13 deputados estaduais, 11 já devem estar garantindo apoio com o governador ou ao governador eleito Eumano de Freitas. Nesses 13, tem 3 que são mais próximos ao grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio, que é o deputado reeleito Queiroz Filho, o deputado eleito para o primeiro mandato Antônio Henrique, atual presidente da Câmara Municipal, o ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante Cláudio Pinho, e tem um quarto nome aqui que certamente não vai criar dificuldades nessa relação com o governo do estado, que é Lia Gomes, irmã de Cid Ciro Gomes, que foi eleita para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Então, diante dessa matemática, Beto Almeida, é provável que o PDT seja mais governista do que nunca. Exatamente. E a Lia já defendeu, inclusive, que o PDT faça parte, sim, do futuro governo Eumano. Não se sabe se ela positivamente será aquela pessoa, Luziano, que teria a participação direta no governo, mas ela defende isso, já defendeu inclusive isso publicamente. Então, assim, são situações ainda que estão para ser definidas, mas o fato é, hoje, sexta-feira, grande parte desses impasses serão resolvidos, inclusive porque o Eumano precisa, agora já não tem mais aquela história dos impasses em relação às articulações feitas para a área federal, para a composição do novo governo Lula. Então tudo isso agora resolvido, só falta esse impasse do PDT para ele finalmente anunciar os nomes. Agora saindo para o cenário federal, passando pelo estado do Ceará. Ex-deputado estadual, secretário de Relações Institucionais, Nelson Martins é o nome indicado por Camilo e Eumano de Freitas para comandar o poderosíssimo Banco do Nordeste. Pois é, Luciano, é a joia da coroa aqui, vamos dizer assim, da região Nordeste, o Banco Federal, um banco de fomento importante para a região, simplesmente, Luciano, cotado aí, todos os partidos da base querem, mas o PT está ganhando até o momento esta indicação. E, ao que tudo indica, o nome que cresce... O PT de Camilo Santana. O PT de Camilo Santana. Não, o PT... Aliás, não só o PT de Camilo Santana, diga-se de passagem. Na realidade, é o seguinte, o nome do Nelson Martins foi avalizado por Eumano Freitas, por Camilo Santana e Guimarães, mas recebeu também o apoio de toda a cúpula do partido aqui no estado do Ceará
para a indicação do seu nome ao Banco do Nordeste. Por que isso ainda a gente coloca assim no campo ainda não oficializado? Não vou dizer só da especulação, porque há alguns questionamentos em relação, Zenor, à questão da indicação do próprio Nelson, porque tem a famosa lei das estatais, que tem algumas regras que precisam ser cumpridas. Uma delas diz respeito à questão da filiação partidária, e a gente sabe que o Nelson Martins, além de ter sido vereador, deputado estadual, ele continua sendo um quadro ativo e filiado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Então isso pode ser um complicador, na realidade, assim, é uma das exigências da lei das estatais. Mas a lei foi aprovada, foi alterada agora recente no Congresso Nacional, e então permitindo inclusive a ascensão do ex-senador Aloysio Mercadante ao comando do BNDES. Quero fazer uma referência aqui ao Nelson Martins, Beto Almeida, que o Nelson nos últimos 8 anos saiu da disputa eleitoral para ocupar cargos no governo do estado, na gestão de Camilo Santana. O Nelson é tido como um dos militantes do Partido dos Trabalhadores, como homem de diálogo, de conversa, de serenidade, de simplicidade, e tem, acima de tudo, também perfil de gestão, com essa passagem pela Secretaria de Relações Institucionais. Foi um deputado atuante e não tem aquela postura de radicalismo que às vezes caracteriza alguns militantes do Partido dos Trabalhadores. Então o Nelson tem essa postura de ponderação, moderação, e será um grande ganho se confirmado como presidente do Banco do Nordeste. Com certeza, Luciano. Aliás, o Nelson, quando fez o papel aí de secretário, com função de secretário de Relações Institucionais aqui do governo do estado com a Assembleia Legislativa, demonstrou exatamente toda essa capacidade de negociação, de ponderação, de articulação, que, meu amigo, era problemas ali todos os dias caindo sobre a mesa dele, ele mantendo sempre aquela serenidade. Então é um nome, de fato, que eu acredito que não encontra resistências. Não encontra resistências dentro do PT, não encontra resistências, talvez, logicamente, fora também, porque é difícil você chegar e dizer por que não o Nelson Martins. E outra coisa, aí também tem um fato, isso mantém também a área de influência do BNB, do Banco do Nordeste do Brasil, também bem ligada ao nobre José Guimarães, né?